Olá, amados, voltamos, viu, amadinhos? Voltamos e eu trouxe aqui para vocês agora, nesse segundo momento, eu trouxe um conto africano. Gente, vocês já leram algum conto africano? Eu trouxe um conto africano para a gente ler, para a gente dar uma olhada nele, ver a mensagem que ele está trazendo, se a gente pode trazer essa mensagem para a nossa vida ou se a gente descarta essa mensagem, tá bem legal. A outra coisa que a gente vai continuar dando uma pincelada, vai continuar dando uma olhadinha, uma estudada aqui, são nos verbos ainda como um marcador temporal, certo? Para fixar bem na nossa mente, que sempre a gente vai aprender agora, nós vamos aprender agora a identificar esses verbos no seu modo. Qual é? Está marcando que modo esse verbo, né? Eu posso identificar. Posso ir além disso também, posso ver qual é a pessoa do discurso, que a variação desse verbo me permite identificar, tá? Porque o verbo, ele vai sinalizar para mim, ele vai me dar um sinalzinho, ele vai me dar uma luzinha de qual é a pessoa do discurso que está acompanhando ele, tá bom? O seu interlocutor, certo? Ou se é você, a pessoa do discurso, tudo isso aí, amados, quem vai me dizer é o verbo, ok? Mas antes disso, a gente vai aqui para a nossa leitura. É um conto maravilhoso, gente. Eu espero sinceramente que vocês leiam aí. Chama todo mundo aí para ler. Para ler com a gente fazer uma leitura bem legal. Chama aí a tua irmã, chama a tua mãe, tá? Se ela estiver em casa, chama o irmãozinho menor, o maior, para vir ver esse texto com a gente, para vir ler esse texto com a gente, que ele é bem legal. Tá certo? Vamos lá? Vamos aqui para a nossa hora na leitura. Vamos lá, gente. Começa bem. O texto aqui começa as 3 moedas de ouro. Aí vocês estão vendo aqui 3 moedas de ouro. Quem vai querer essas 3 moedas de ouro aí? Então vamos lá. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo o que consegui com as vendas de minhas sandálias, chinelos, sacolas, rédeas, chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Vamos ver que solução é essa, gente? Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Em seguida, chamou os empregados e falou: preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam, um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem E num tom de ameaça avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão o tocar. Olha só, a deixa, gente. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o fim da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Gente, vocês têm noção de como que ele descobriu quem era o ladrão? Vocês já têm uma ideia? Vocês observem aqui o que foi que ele fez, né? Ele passou perfume no animal. Aí ele falou o seguinte: quando o ladrão colocasse a mão, ele ia ficar zurrando, né? O animal ia ficar zurrando o tempo todo. E o animal não fez nada. Certo? O animal não zurrou, o animal não fez barulho nenhum. Então, essa foi a artimanha, foi como ele pensou que pudesse descobrir quem era o ladrão, certo? Por quê? Porque aquele que tivesse pego, aquele que tivesse roubado, quando passasse a mão no animal, o animal ia fazer barulho, certo? Vamos ver aqui.
Para o espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção anunciou o triunfante. O ladrão é esse aqui, disse, apontando para um dos homens. Podem revistar o quarto dele. Dito e feito. As cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro enterrado debaixo da cama do acusado. Olha isso, gente. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: como foi que você descobriu o larápio? Não foi difícil. Só um dos homens não tinha uma mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. Simples assim. Olha que legal, né, gente? Eu gosto e recomendo esses continhos pequenos. Vocês estão vendo que é um conto pequeno, esses contos africanos. Eles trazem de certa forma, eles trazem uma lição pra gente. É uma leitura simples, é uma leitura leve, é uma leitura gostosa de se fazer, tá certo? É uma leitura de entretenimento, tá bom, meus amados? Vamos lá? Vamos agora, vamos que vamos aqui, segundo semestre chegando com força total para nós, né? Vamos falar agora, vamos estudar um pouquinho mais sobre a questão dos verbos, que a gente viu na aula anterior, vamos lá? O que fala aqui sobre os verbos? Fala o seguinte: verbo, palavra que sofre variação de quê? Você sabe, varia, né, gente? Sofre uma variação, tá de um jeito, tá de outro jeito. E aqui nós vamos trabalhar a variação no tempo presente, ele vai sofrer a variação de tempo. Como é essa variação? Uma hora o verbo vai estar no presente, outra hora o verbo vai estar no passado e outra hora o verbo vai estar no futuro. Essa é uma das variações do verbo, certo? O que mais que ele vai fazer? E ele vai indicar a pessoa a qual se refere. Gente, essa pessoa aí que ele está falando aqui é a pessoa do discurso. É a pessoa do discurso. É a pessoa a qual eu vou falar, o meu interlocutor. Meu interlocutor quem é? Quem está me ouvindo. É muito simples, tem esse nome interlocutor, mas é muito simples, são as pessoas do discurso, certo? Então, quais são as pessoas do discurso? Novamente, vamos lá, vamos dizer comigo. São os pronomes pessoais, é o nome pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Gente, são essas. São essas pessoas. Eu aprendi isso, acabou. Aprendi isso aqui, fechou, certo? São essas as pessoas do discurso. E todas as vezes o verbo ele vai se referir, ele vai sinalizar, ele vai indicar uma dessas pessoas. A terminação do verbo, a forma como o verbo termina, vai me dizer quem é essa pessoa do discurso. Tudo bem, meus amados? Complicou? Não, né? Olha só, tem o verbo que é uma classe de palavra. É uma classe de palavra que sofre variação. Como ele sofre variação, ele não fica o tempo todo do mesmo jeito, ele vai sofrer mudança, certo? E essa variação que nós vamos falar aqui é a variação de tempo. Como se processa a variação de tempo? Uma vez o verbo vai estar no presente, outra vez ele fica no passado e outra vez ele fica no futuro, certo? Todas essas variações, quando ele ficar variando, antigamente a gente chamava variando, era doido, né, gente? Tá variando. Aqui é o verbo. Toda vez que ele ficar variando, ele vai nos indicar uma pessoa do discurso. Que é aquelas pessoas que a tia falou. Eu, tu, os pronomes pessoais, tá? Pronome pessoal do caso reto ou caso oblíquo. Estou falando dos pessoais do caso reto, tá bom, gente? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok, meus amados? Então, tem aqui uma caixinha, Lorelai, né? Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada, era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa.
E depois toca o mundo a ficar emburrando, acho que é ficar emburrando, Outro dia eu perguntei, o que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para briga e para a cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Olha, amadinho, novamente nós temos aí uma cartinha pessoal, de uma amiga mandando para outra amiga, né? Uma amiga mandando para outra amiga. E está contando aqui dos seus problemas, né? Dos problemas que está acontecendo na sua casa. Está contando como era no passado e está contando como é no presente, certo? E a gente talvez até se identifique com alguma coisa que tenha na caixinha, tudo bem? Mas é a vida, né? Então vamos lá. Ela começa a carta aqui no tempo passado. Ela diz assim, era tão bom, era no passado. Aí nessa segunda parte do texto, você vê do lado desse ladinho aqui, outro ladinho, você vê agora no presente está tudo diferente, certo? Então ela está fazendo aí do tempo passado e do tempo presente. Nós não vamos nos ater muito a falar sobre a cartinha, o nosso propósito aqui é trabalhar o verbo como marcador de tempo, mas está aí uma carta bacana, uma carta sensível e cumprindo a sua finalidade, que é ela falando dos problemas que está acontecendo com ela, ela desabafando, ela confidenciando para a amiga dela sobre o que está acontecendo, como era na sua casa e como está agora. Tudo bem? Talvez vocês até já tenham visto esse texto, meus amados. Tudo bem? Vamos exercitar agora um pouquinho? Vamos exercitar aqui? O que é que eu tenho aqui, ó? A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina. Meus amados, olha só que coisa legal. Esse cenário que ela aponta aqui pra gente no tempo passado, como é que era? Quando ela diz assim, a casa tinha isso, tinha aquilo, eu conversava, era assim, eu conversava. Olha que alegria que dá, né? Olha como o verbo aí, ele tá nos marcando, ele tá fazendo a gente ver que isso aqui tudo era no passado, certo? Então, gente, vocês conversam também com galinha, ela conversava com galinha, com cachorro, com gato, com lagartixa. Quem se identifica aí com essa menina que conversava com esses bichos? Quem é que se identifica de vocês aí? Eu converso com planta, tá? Eu não tenho cachorro, não tenho bicho, mas vocês aí vão fazer igual a menina, né? Conversar com os bichinhos, tá bom? Então vamos lá. Identifique o tempo do verbo no trecho ao lado. Meus amados, quais são os tempos que estão aqui do lado? Tem o tempo que está grifado. Tinha, conversava, era e conversava. Tudo bem? Tá. Então eu vou identificar. Esses verbos aí estão no tempo presente, passado, futuro ou estão no indicativo? Vocês observem que a letra D foge um pouquinho dos tempos, né? Porque os tempos que a gente tem é presente, passado e futuro. Eles se subdividem entre eles. Agora, indicativo já é um modo do verbo, né? Corto logo a letra D. Nós não estamos falando dos modos do verbo, nós estamos falando aqui dos tempos verbais. Então, a letra D eu já corto, certo? Então, esses verbos estão no presente. O que é que vocês acham? Já deu tempo aí vocês identificarem, né? Saberem se esses verbos aqui, qual o tempo que está esses verbos. Vamos lá? Botar aqui. Quem falou passado? Quem falou passado acertou. Tinha, conversava, era, conversava. E aí, gente, eu tenho um passado contínuo, eu tenho um passado habitual, eu tenho um passado que me dá ideia de continuidade. Conversava, né? Eu conversava, eu tinha, era, tá? Então, eu tenho um passado, a gente vai chamar mais na frente isso aqui de pretérito imperfeito, de passado imperfeito. É um passado que não acabou total, certo? Coisas da língua portuguesa. Vamos lá. Segunda questão, qual é o comando aqui? O que está mandando eu fazer aqui? Reescreva o trecho ao lado, passando para o tempo presente. Olha, gente, o que é que ele quer? Esse trecho ao lado, passando para o tempo presente. Olha como é que fica.
Aqui do lado eu tenho todos os verbos no passado, né? Num passado contínuo, num passado habitual, certo? E que ele quer, qual é o comando agora? Que eu passe esse trecho aí para o presente para ver como é que fica. Vamos transformar a vida dela aqui, vamos lá? A casa tem um quintal com milhões de coisas. Tem até um galinheiro. Eu converso com tudo quanto é galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu converso com tanta gente que você nem imagina. Aí fala, né? Então, olha só, gente. No lugar de tinha, no passado, agora nós temos tem. A casa tinha. Presente, a casa tem. Que tá com milhões de coisas. Tem até um galinheiro. Ó, no passado, tinha até um galinheiro. No presente, tem até um galinheiro. Passado, eu conversava. Presente, eu converso. No momento presente, eu converso com tudo quanto é galinha. Passado, quanto era galinha. Presente, com tudo quanto é galinha. Cachorro, gato, lagartixa. Passado, eu conversava. Presente, eu converso. Eu converso com tanta gente que você nem imagina. Tudo bem? Amados, está dando para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do verbo como marcador de tempo? Digam aí para eu, viu? Vamos lá, terceira questão. Releia a seguir os trechos, observando os verbos em destaque. Escreva se esses verbos se referem ao tempo presente, passado ou futuro. Amadinho, essa questão aqui é bem suave, é bem serena, é uma questão bem gostosa da gente fazer, certo? Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar, que ele manda, escreva os verbos, será? Os verbos em destaque. Primeira coisa que eu vou fazer nessa questão, eu vou observar quais são os verbos que estão em destaque. Na letra A tem viviam, letra B, andavam, letra C, qual o verbo que está em destaque? Fala aí para mim. Era, letra D, está, vivem. Na letra F, qual é o verbo em destaque? Brigam. Na letra G, qual é o verbo? Falando bem pausadamente para dar tempo vocês identificarem e ficarem junto comigo, tá? Letra G, qual é o verbo? Discutem. H, será. E aí, qual é o verbo da última? Queria. Tudo bem? Então, dada aqui essas questões, dada aqui esses trechinhos, essas frases, essas orações, o que é que nós vamos fazer? Nós já identificamos o verbo que está grifado, né? O verbo que está destacado. O que é que ela quer agora? Que esses verbos para o tempo, escreva se esses verbos se referem ao tempo presente, passado ou futuro. Vamos lá no primeiro? Meu pai e minha mãe viviam rindo. Viviam. Eles viviam. Eles ainda vivem? Eles viverão? Então, esse viviam, está em que tempo? Esse verbo está me indicando que tempo, gente? Presente, passado ou futuro? Está me indicando tempo passado, né? Uma coisa que já passou. Eles viviam sorrindo, né? Viviam rindo. Tudo bem? E quando eu digo viviam, quais são as pessoas do discurso? É meu pai e minha mãe, que eu posso substituir por eles viviam rindo. Tudo bem? Eu posso substituir. Eles viviam rindo. Quem? Meu pai e minha mãe. Viviam no passado. Tá bom, gente? Tá bom para vocês? Na letra B, andavam de mão dada. Andavam de mãos dadas, gente. Aqui andavam de mãos dadas. Certo? Então, esse verbo aqui, andavam. Eles andam hoje ainda? Eles andarão? Esse verbo está sinalizando o quê? Andavam. Andavam é passado, não é, meus amados? E andavam com a pessoa do discurso, que eu posso colocar aí ao ladinho. É eles. Eles andavam de mãos dadas. Tudo bem? Tudo bem, gente? Andavam passar. Era uma coisa muito legal. Era uma coisa muito legal. Era. Que tempo está isso aí, o era? Presente, está marcando que tempo? Presente, passado ou futuro? Vamos lá, amados? Era está marcando um tempo passado. Era, não é mais. Era.
Tudo bem? A letra D, agora está tudo diferente. Agora está tudo diferente. Qual o marcador aí? O tempo está marcando o quê, gente? Agora está tudo diferente. Agora, ó, até o próprio agora já me dá, agora é presente. Agora está tudo diferente. No passado, se eu dissesse agora estava, né? Agora estava ou esteve, tudo bem? Eles vivem de cara fechada, vivem no presente, né, gente? Eles vivem na atualidade, eles vivem no presente de cara fechada, emburrados. Eles viviam no passado felizes, de mãos dadas e tudo. Agora eles vivem no presente de cara fechada. Brigam à toa. Brigam, pega o verbo aqui, brigam, ele está marcando que tempo? Presente, passado ou futuro? Brigam à toa. O que vocês acham? Brigam está no presente. Como seria no passado? Brigavam, né? Brigavam. Como será no futuro? Como eu coloco esse verbo aí no futuro? Brigarão. Posso colocar brigarão, né, gente? Brigarão à toa. Eles brigarão à toa. No presente eles brigam à toa. E, Amadinho, olha como a professora já falou a pessoa do discurso aqui. O verbo já é uma coisa que quando a gente aprende, quando a gente identifica, é uma coisa já que a gente faz automático. Brigam, eles brigam. Eu não posso colocar eu brigam, né, tu brigam, né, ele brigam. Não, eles brigam à toa. Eles, a pessoa do discurso, tá? Como é que eu sei isso? Quem é que está me dizendo que é eles? O verbo. É o verbo que está sinalizando para mim qual é a pessoa do discurso, a pessoa que ele está se referindo, certo? Letra G, discutem por qualquer coisa. Discutem, gente, qual é o tempo verbal da palavra, do verbo discutem, nessa variação discutem? Eu já sei que eu posso colocar a pessoa do discurso, eu já sei quem é, né? É o eles. Eles discutem por qualquer coisa. Observe que não tem o eles aí expresso, né? Para vocês, mas está subentendido que a pessoa do discurso é eles. Tudo bem? Qual é o tempo aqui de discutem? Tempo presente. Eles discutem atualmente por qualquer coisa. Eles discutem agora por qualquer coisa. Tudo bem? H. Não será assunto para criança. Não será assunto para criança. Como é que fica? Esse tempo aqui, não será. Esse tempo está me dizendo o quê? Está no futuro. Está no futuro, gente? Se eu colocar esse tempo aí no presente, como é que eu vou fazer? Eu digo, não é assunto para criança. Aí está no presente. Quando eu digo, não era assunto para criança, passado. Mas da forma como está aqui na letra, no H, não será assunto para criança. Estou no futuro, tudo bem? Outra questão aqui para nós. Reescreva o trecho abaixo no tempo futuro. Amadinho, a gente está brincando, tá certo? Vamos que vamos aqui no segundo semestre entrar com toda a coragem da vida, tá certo? Vamos lá para a quarta questão. Reescreva o trecho abaixo no tempo futuro. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Tem esse lugar? Vocês têm esse lugar aí, gente? Tem em casa? Tem esse lugar que vocês podem ficar escondidos a vida toda que ninguém acha vocês, esse feito a menina da carta, tá? Então vamos ver como é que fica? Vamos observar o comando. O comando diz para eu fazer o quê? Eu tenho que reescrever esse trecho aí. Agora, eu tenho que reescrever esse texto no tempo futuro. Como é que fica? Aí ela botou assim, ó, fica assim, ó. Olha que legal. Vamos lá? No lugar de tinha árvore. Se é futuro, terá árvore. Tudo bem? Terá árvore para subir, rio passando no fundo. Aí tinha cada esconderijo no passado, no futuro é terá. Terá cada esconderijo tão bom que a gente poderá ficar escondida a vida toda que ninguém achará. Vocês estão vendo aí, meus amados, a questão do marca, como é importante. Uma coisa vai acontecer, está previsto para acontecer, certo? Eu estou na expectativa que aconteça. Esse é o marcador futuro. Presente está no momento, está acontecendo. E passado já aconteceu. Tudo bem? Vamos lá?
Reescreva no tempo futuro os verbos destacados abaixo. Olha só. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. A casa tinha, no passado, um quintal com milhões de coisas. Como é que fica? A casa vai ter um quintal com milhões de coisas. Vai ter. Não tem ainda, né, gente? Vai ter no futuro. O que mais? Outra possibilidade de futuro. A casa terá um quintal com milhões de coisas. Então, aqui, gente, eu tenho uma locução verbal, né, que a gente não vai falar muito sobre isso. Locução a gente já viu, são duas, é uma expressão que tem a mesma função aqui, nesse caso, do verbo, tá bom? A casa vai ter um quintal com milhões de coisas. A casa não tem, a casa vai ter futuro. E a outra opção é a casa terá um quintal com milhões de coisas, tudo bem? Aqui eu coloquei duas possibilidades de futuro, certo, gente? Letra B. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Futuro, como fica? Eu conversarei com tudo quanto é galinha, cachorro, gato e lagartixa. Quer dizer, eu conversarei no futuro. Eu não estou conversando, nem eu conversei, nem eu conversava. Eu conversarei com tudo quanto é galinha, cachorro, gato e lagartixa, ok? Outra possibilidade, eu vou conversar. Gente, eu vou conversar é futuro também, tá certo? Eu vou conversar. Se eu vou conversar, eu não conversei ainda, certo? Então, não estou nem no tempo presente, nem no tempo passado. Aqui eu tenho duas possibilidades de futuro. Vou conversar e conversarei, ok? Reescreva o trecho no tempo passado, como se a menina falasse de um tempo habitual, de um tempo constante, de um tempo em continuidade. Eu perguntei o que é que está acontecendo, que toda hora tem briga. Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Amados, aqui para vocês, me dá também, viu? Me dá também, nossa, me dá também. Então, vamos lá. Aí aqui tem que colocar uma brincadeirinha. A Malu está certa? O que a Malu está pensando, gente? Vamos ver comigo se a Malu está certa? A Malu fala que é o seguinte, olha, que para eu colocar esse trecho aí no tempo passado, fica assim, ó. Eu perguntava o que era que estava acontecendo toda hora que tinha briga. Sabe o que era que eles falavam? Falavam que não era assunto para criança. E o pior era que esse negócio de emburramento em casa me dava uma aflição danada. A Malu tá certa, gente? A Malu tá certa. Colocando no passado, num passado constante, perguntava, era, estava, tinha, era, falavam, era, dava. Tudo bem? Isso aí é um passado, tudo bem, mas é um passado contínuo, é um passado habitual, tudo bem? Que dá ideia de continuidade. Amados, o que foi que nós estudamos hoje? Nós vimos leitura, a leitura das cartinhas, não é? Nós vimos interpretação, a gente pincelou um pouquinho de interpretação e nós vimos o verbo como marcador de tempo, tudo bem? Eu espero que tenha dado para vocês aprenderem um pouquinho mais, que esse é o nosso objetivo. Amadinhos, coração cheio de alegria por estar aqui com vocês no quarto ano, que é a série que eu estou lotada, certo? Que é o ano que eu estou lotada, quarto ano. Então, eu espero também que a gente tenha um segundo semestre cheio de muita coisa boa, certo? Muita coisa maravilhosa. Eu espero que a gente tenha um segundo semestre cheio de alegria, cheio de coisas boas, certo? Vocês vão fazer a parte de vocês, a gente vai fazer a nossa parte e vai dar tudo certo. Que Deus nos abençoe. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui servindo e agradecer a vocês e fazer parceria com vocês, tá certo? Beijo no coração e a gente se vê, se Deus quiser.